Nós queremos compartilhar a palavra com os irmãos que tem como título o impacto da fé na família, ok? Essa palavra a gente vai usar como texto base Hebreus 11:1. A versão Almeida Revista Atualizada é a que eu mais gostei. Hoje a gente vai lendo um monte de versão e a que mais gosta é a que você escolhe. Cadê a projeção? Eu vou querer que os irmãos leiam comigo. Vamos lá, eu vou ler. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Vocês querem ler comigo? Vamos lá. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, ou que não se veem, ok? A fé, ela é o fator primordial que nós precisamos ter na nossa vida para que nós possamos descobrir que Deus existe e conhecer quem Ele é. Alguém consegue ver Deus aqui? Ver Deus? Beleza. O versículo é verdade, né? Então a gente precisa de fé para a gente acreditar que Deus existe, porque a gente não consegue no nosso natural ver Deus. Ele se move no âmbito da fé. Pela fé, nós vamos entender que Ele tem um plano em nossas vidas. E como indivíduo, eu preciso abrir o meu coração para Jesus e me render a Ele como Senhor e Salvador de minha vida, para que eu possa entender esses planos do Senhor. Quando aceitamos caminhar no plano de Deus, nós não caminhamos sozinhos. Quem que vem conosco para caminhar conosco? O Espírito Santo, que é a própria pessoa de Deus que vem habitar em nossas vidas para nos ajudar nessa caminhada. O primeiro lugar onde eu acredito que Deus precisou que nós tivéssemos fé foi na nossa vida pessoal, lógico, né? E o segundo foi no matrimônio. Deixa eu trocar esse microfone, gente, desculpa, esse aqui está com mau contato. Então, lá em Gênesis 2:18, lá o Senhor viu que o homem estava sozinho, né? E Ele falou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada, alguém que lhe seja idônea, semelhante, alguém que iria corresponder às necessidades daquele homem. Aí o homem já precisou começar a exercer a fé, não para ver Deus, né? Mas para... isso aí. Assim, eles já não são... Lá em Mateus 19:6 diz assim, ó, assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. No matrimônio, Deus une um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Amém? Amém. 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 Quem se torna uma só carne, que se torna uma só carne. Agora os dois têm um propósito em comum de conhecer a Deus e viver nos seus caminhos. É fácil servir a Deus se o seu cônjuge nem conhece, não quer saber e não teme a Deus? Vocês acham que é uma tarefa fácil? Porque se Deus tem como propósito fazer que os dois se tornem uma só carne, eu acredito que um dos maiores ideais é servir ao mesmo Deus. Amém? Então vamos lá. E Deus tem planos não somente para esse casal, mas também para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus filhos e assim por diante. Mas para a gente entender e viver os planos de Deus, a nossa fé precisa ser nutrida e exercitada na palavra de Deus. O pastor até mencionou aqui ontem, não, esse aqui não, é outro versículo, não é esse não. Vamos lá, Hebreus 11:6, o que diz lá? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém? Amém. Vocês acham legal, gente, que vocês podem participar assim mais no retiro de família? É mais à vontade, não é? Porque na igreja o pastor prega e fala assim, gente, ninguém fala nada. O pastor está fazendo uma live. Não é, pastor? Eu vou fazer uma reclamação pastoral. Não é ele não, sou eu. Para não ficar ruim para ele. Gente, tem que participar mais, gente. O pastor fica lá, amém, irmãos? Aí um, amém. Aí dois, amém. A igreja tem 220 pessoas. Se vocês concordam, o que vocês falam? Amém! Glória a Deus. É isso aí. Amém, né, pastor? Vamos lá. A base da fé cristã, eu coloquei essa frase aqui, eu acredito que ela é bem verdade.
Se alguém for contrário, me chama depois, não interrompa agora não. A fé cristã implica em crer na Bíblia como a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que tem como plano central levar a todos a conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Amém? De novo, a fé cristã implica em crer na Bíblia como a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que tem como plano central de levar a todos a conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Isso é o que move a minha fé. Isso é o que move o meu buscar a Deus todos os dias. Gostaria de perguntar aqui, tem alguém aqui, não precisa levantar sua mão, não é para você se manifestar agora. Tem alguém aqui que no seu coração você sente que você não tem essa fé de se aproximar de Deus e ter um relacionamento com Ele? Eu queria dizer para você que Deus pode mudar esse quadro. E vai acontecer muita coisa aqui nessa palestra. Eu acredito que Deus vai mudar esse quadro em nome de Jesus. Amém? Desenvolvendo a fé em nossas vidas e em nossas famílias vai nos levar a experiências mais profundas como indivíduos e como família na presença de Deus e em sua obra, que tem como um dos principais propósitos amar a Deus. Vão comigo, gente. Amar a Deus, servir as pessoas e impactar o mundo. Nós acreditamos como igreja que essa é a visão que Deus colocou em nosso coração e nós queremos levar isso a todas as famílias. Amar a Deus, servir as pessoas e impactar o mundo. Amém? Amém. Eu queria fazer uma coisa agora. Queria pedir uma pessoinha para vir aqui e orar. Eu sei que a mãe dela está nervosa, eu também estou. Riley, você pode vir aqui? E estava no meu coração que, na visão que eu partilhei com vocês, a minha família estava no altar, minha esposa ela não fazia nada em público na igreja, sempre foi uma mulher de oração, e eu estava como se fosse, já viram palanque no Brasil que tem show assim? E quando uma pessoa termina, ele vai para um cantinho assim, e o outro entra? Então, na minha visão, eu entrava atrás desse cantinho, e eu via a minha esposa com muita autoridade, com o microfone na mão. Gente, isso não era verdade não, tá? Isso era, estou falando assim, há uns anos atrás. Com muita autoridade e falando e acenando. E eu fui vendo isso acontecendo na vida da minha esposa. E tinha uma pessoinha do lado dela. Essa aqui não era, eu acho que tem muito tempo, ela era muito novinha, eu acho. E tinha uma presença do lado dela, uma pessoinha. E, de repente, há um ano atrás, mais ou menos, 1 ano e meio, 2, eu comecei a perceber o tanto que essa baixinha é adoradora do Senhor. E ela era aquela pessoa que eu não sabia exatamente quem era que estava lá, mas foi a minha família completa aos pés do Senhor. E hoje eu queria concretizar para mim, pessoal, tá bom, gente? É uma coisa que eu queria concretizar com a Riley, orando pelas nossas vidas, amém? Senhor Deus, agora eu coloco todas as nossas vidas na sua mão, que você pode estar colocando o seu Santo Espírito na gente, que você pode estar colocando o seu fogo na gente, que a gente pode ter boas vidas, que a gente pode ajudar outros, servir as pessoas e impactar o mundo igual ele falou. E eu oro que nada possa parar a gente de continuar a adorar você. Em nome de Jesus, amém. 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 A sua palavra. Amém. Então eu vou estar falando sobre uma figura bíblica, né? Já que a gente está falando de fé, nada melhor do que o pai da fé, Abraão. Eu vou estar lendo Hebreus de 8 a 18, mas eu não vou estar lendo tudo e eu vou estar lendo por partes. Amém? Lembrando que o nosso tema é o impacto da fé na nossa família. Então nós vamos ver através da vida de Abraão como que essa fé pode impactar a nossa família. Amém? Então vamos lá, Hebreus 11, 8 diz assim: pela fé, Abraão, chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Abraão recebeu uma palavra do Senhor para sair do meio de onde ele estava, do meio da família dele, da parentela dele, para ir para um lugar que ele nem sabia, ele só foi. Então, a primeira coisa que acontece na nossa vida, na nossa família, quando nós somos impactados pela fé, é que nós nos movemos em ação à obediência.
Então, nós deixamos de viver aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, a moda, o que os outros estão falando, o que todo mundo está fazendo, e começamos a buscar uma orientação do Espírito Santo, porque o nosso desejo começa a ser fazer a vontade do Pai e não a nossa. Amém? Então, a nossa fé em Deus e na sua palavra nos influencia, ou deveria nos influenciar diretamente nas nossas decisões e no nosso comportamento. E aí, naturalmente, isso vai gerar unidade. Amém? Vai gerar unidade dentro da nossa casa. Vai gerar unidade dentro da nossa igreja. Porque quando a gente fala de família, a gente fala da nossa família, né? A mãe, o pai, os filhos, né? Mas a gente está falando disso aqui também, ó. Isso aqui também é família. Quando eu tenho fé, o pastor tem fé, a irmã aqui tem fé, isso vai gerar unidade no nosso meio, amém? Nós vamos ter mais companheirismo, menos competição, mais cumplicidade, amém? E aí, porque quando existe essa unidade, ninguém fica buscando os seus próprios interesses. Não é mais sobre o que eu acho, o que eu penso. Se nós estamos em unidade como família, nós vamos seguir para o mesmo propósito. Se nós estamos em unidade como igreja, nós vamos seguir para o mesmo propósito. Amém? E aí, quando isso acontece, nós estamos todos engajados em obedecer aquilo que Deus nos manda aí, como fez Abraão, sem nem saber para onde ia. Então, quando existe essa unidade, a gente vai experimentar de um lar mais harmonioso, com menos brigas. Nós vamos conseguir fazer planos juntos. Tem hora que lá em casa a gente demora mais para escolher um filme do que a duração do filme. Mas aí fica mais fácil. Ai, deixa eu ver aqui, me perdi. A gente entra em acordo com mais facilidade. A comunicação melhora, irmãos. Eu não quero só mais falar, eu quero ouvir. Eu quero saber aquilo que Deus está querendo falar comigo através ou do meu esposo, das minhas filhas, do meu irmão dentro da igreja, amém? E acaba esse cabo de guerra, né? Porque eu não sei se é só lá em casa que todo mundo quer ter a razão, né, amor? O microfone está com ela agora. Vai. Então, quando a fé gera essa unidade no nosso meio, a gente para com essa disputa, né, dentro de casa e vira um desejo mútuo de todos nós, da nossa família ou da nossa família como igreja, né, de fazer a vontade de Deus, de obedecer os princípios, viver por valores. A gente vive com o mesmo objetivo. Amém? Amém. Hebreus 11, de 11 a 12, diz assim: pela fé, a própria Sara, que era a esposa do Abraão, também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem sem vitalidade, está falando de Abraão, originaram-se descendentes numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia do mar. Era impossível que Abraão e Sara tivessem um filho, ainda mais de que a descendência dele seria numerosa, incontáveis como uma areia do mar. Então, a segunda coisa que nós vivemos quando nossa família e quando nós somos impactados pela fé, nós experimentamos das impossibilidades. Amém, irmão? Você já experimentou de algo impossível da parte de Deus? Amém. Amém. Eu também já, irmãos. A fé, ela supera as circunstâncias difíceis, irmãos. A fé, ela supera aquilo que parece impossível aos nossos olhos. Amém? Como a esterilidade de Sara. Sara não podia ter filha, além de ser de idade, né? Então, quando a nossa família está enraizada na fé, nós entendemos que existe um Deus que pode todas as coisas, irmãos. Existe um Deus que restaura, não importa o que você está passando. Existe um Deus que cura, que não importa a enfermidade que você está enfrentando. Há um Deus que liberta, não importa o quanto você está lutando contra algum vício, algum pecado, porque Ele pode
todas as coisas. Amém? Eu poderia passar aqui uma tarde, uma noite, escrever um livro de todas as impossibilidades que Deus fez na minha vida. Eu já experimentei de um Deus que restaura. Deus restaurou meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe. Deus restaurou meu relacionamento com o Jean. A gente se conheceu e fomos morar cedo. Eu era muito nova, então teve muitos ajustes no meio do caminho. Deus possibilitou isso pela fé. Amém? Eu já vi minha filha ser curada no altar. Então, nós vivemos de muitas impossibilidades quando nossa família está enraizada na fé. E aí, o nosso primeiro pensamento não é desistir do nosso casamento, mas é lutar por ele. Não é abrir mão dos nossos filhos, mas é orar um pouco mais. Os nossos filhos entendem que o fugir de casa, o sair de casa cedo, porque essa galera agora vai fazendo 15, 16 anos, já fala logo de sair de casa. Mal sabem eles como é difícil, né? Mas quando a nossa família é enraizada, eles entendem que essa não é a solução. Quando nós somos enraizados na fé, a gente não abre mão do nosso ministério. Amém. Por qualquer briga ou por qualquer desavença que vai ocorrer, porque nós somos irmãos. Vocês não brigam na casa de vocês? Com os irmãos de vocês? Hoje eu tenho um monte de irmã aqui na fé, mas eu não tenho um irmão, eu sou filha única. Mas eu vejo na casa o tanto que é uma guerra de vez em quando. Então não briga, então vai acontecer dentro da igreja. Mas quando a gente entende aquilo que Deus nos chamou para fazer, o nosso coração primeiro está em obedecer. Amém? E aí a gente enfrenta essas circunstâncias. Pode ser dentro de casa, dentro da nossa igreja, e nós não abrimos mão facilmente. A gente não fica pulando porque, eu não gostei disso aqui, vou para lá. Não, irmãos, a gente anda pela fé. Amém? E quando nossa família está enraizada na fé, existe, irmãos, uma urgência em perdoar e em pedir perdão. Quem crê em Jesus tem urgência de perdoar e de pedir perdão, porque entende que a falta de perdão trava a nossa vida. E eu acho que ninguém quer isso, não é mesmo? Tem muita gente doente emocionalmente porque não libera um perdão, porque não perdoa, porque não pede um perdão. Tem muita gente fisicamente doente porque não libera um perdão. Então, irmãos, é pela fé mesmo, porque por sentir a gente não sente, né? A gente é o dono da verdade, a gente gosta da justiça própria, mas é pela fé. Amém? E aí, já que nós estamos falando aqui de circunstâncias difíceis, eu quero só abrir um parênteses com vocês. Vocês já devem ter ouvido uma frase assim, ó. Tudo coopera para o bem. Vocês já ouviram essa frase? Crente gosta dessa frase, não é? Tudo coopera para o bem. Mas, irmãos, de vez em quando eu ouço as pessoas usar essa frase como uma desculpa para continuar no pecado ou para continuar fazendo o que não deveria estar fazendo, o que não convém para um cristão fazer. E aí esquece que é uma segunda parte desse versículo, que isso é uma frase bíblica, tá bom? Faz parte de um versículo, mas a gente gosta da primeira parte, que é tudo coopera para o bem, né? Mas aí a segunda parte, que está em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entenderam? Daqueles que amam a Deus. Sabe quem ama a Deus? Quem obedece a palavra. Então, irmãos, tudo coopera para o bem daqueles que estão andando em obediência à palavra. E o versículo continua assim, ó. Daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Não tem como a gente viver uma vida cumprindo o propósito de Deus se a gente não está andando em obediência. Então, tudo coopera para o bem. Mas aqueles que estão obedecendo a palavra, obedecendo a voz de Deus. Então, o pecado não coopera para nada. Às vezes também a gente ouve, né? Eu estava naquela vida lá, fazendo tudo o que eu queria, mas cooperou para o bem. Não, irmãos. Eu fui morar com o Jean, eu tinha 17 anos. E a gente foi morar junto. Quando eu conheci Jesus, eu entendi que eu estava fazendo errado. E ele, quando voltou para Jesus, entendeu que a gente estava fazendo errado também. Então, não foi o pecado que cooperou. O que cooperou foi quando eu conheci Jesus, quando ele voltou para Jesus, o nosso coração se posicionou a fazer a vontade de Deus. Aí começou a cooperar. Amém. Pecado não coopera com nada. Amém? Amém. Fecha essas aspas aqui e vamos lá. Então, irmãos, quando nós estamos enraizados na fé, a nossa família em casa está enraizada na fé, a nossa família na igreja está enraizada na fé,
nada nos abala com tanta facilidade. Amém? Nada nos derruba, não é qualquer vento que vai nos derrubar, muito pelo contrário. Nos dias difíceis, em meio às dificuldades no nosso dia a dia, entendemos que tudo que Deus permite é necessário. E isso, irmão, traz um conforto no nosso coração. Porque aí a gente enfrenta os nossos desafios, porque são muitos, tá? A gente não vive um mar de rosas, não. Acontecem muitas coisas na nossa vida, muitos desafios, muitas dificuldades, mas a gente passa por isso com mais resiliência, porque pela fé nós temos a certeza que nós não estamos sozinhos. Amém? E que mesmo que os nossos olhos não estejam vendo, porque Abraão não conseguia ver essa multidão, né, atrás dele, mesmo que não esteja vendo, nós temos a certeza de que Deus, ele está trabalhando e levantando um exército para nos ajudar. Amém? Amém? A minha filha mais velha sofreu um acidente, a maioria de vocês sabe, uns 2 anos atrás, e ela foi passar por uma cirurgia. E aí foi um momento, assim, de muita tensão. Né, irmão? Foi um momento de muita tensão. Mas, irmãos, enquanto a minha filha estava fazendo a cirurgia dela, eu fechava meus olhos e eu via um homem em pé, em um exército de joelho. Irmãos, esse exército era essa minha família aqui, ó. Muitos de vocês que estão aqui oraram pela minha filha naquele dia. Amém? Então, quando nós estamos juntos, a gente sente que não está sozinho nessa batalha. A gente sente que tem alguém lutando pela gente, lutando com a gente. Amém? Tem hora que a gente luta, né, com os nossos irmãos, e tem hora que a gente precisa que eles se levantem para lutar por nós. Amém? E aí o que acontece é que essa situação que parece impossível e que não tinha jeito, Deus usa para trabalhar em nossas vidas. Amém? Porque são nesses momentos que em Deus nós somos vitoriosos de qualquer maneira. Amém? A nossa vontade acontecendo ou não, não importa, que a vontade dele prevaleça. E aí nós somos sempre vitoriosos. Mas nas situações difíceis, Deus nos molda para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. E esse é o nosso alvo, amém, irmãos? Ter o caráter de Cristo. Amém? E vamos lá, meu último ponto. Hebreus 11, de 17 a 18, diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência há de ser considerada. Amém? Então Deus, ele cumpre a promessa dele, dá a Abraão o filho dele, né? O filho prometido, mas Deus pede para Abraão para que sacrificasse o filho. E Abraão vai até o lugar do sacrifício, faz tudo o que tinha que fazer, e ele estava a ponto de sacrificar o único filho dele, o filho da promessa, né? Não era o único, ele já tinha tido outro, mas essa história sempre me dá assim um arrepio, porque eu tenho 3, e eu fico pensando, gente, como que um pai, não é? Como que uma mãe consegue? Irmãos, é muito pela fé. É muito pela fé. A gente precisa entender muito que uma vida com Deus, como eu disse antes, não é um mar de rosas, mas é uma vida de muita entrega, de muita renúncia, mas de muita gratidão por saber que está fazendo a vontade de Deus, que não tem dinheiro que pague. Amém? Mas isso requer de nós muita fé, irmãos. Muita fé. Tem coisas que Deus pede para a gente, fala, meu Deus do céu. E tem coisas que é muito menor, vamos dizer assim, do que, sacrifica ali um filho seu, não é mesmo? Mas a gente precisa entender que a gente precisa viver uma vida de entrega e de renúncia. Já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? E a gente, às vezes, usa esse versículo de qualquer forma, mas é muito forte saber que Cristo vive em mim. Eu não tenho mais escolha, a não ser escolher aquilo que Deus quer. Amém? Escolher fazer a vontade de Deus. Então, numa vida de renúncia e de entrega, é muito preciso a fé, e fé para confiar na soberania de Deus, que Ele é fiel para cumprir tudo o que nos promete, assim como Ele fez na vida de Abraão, né? E a fé, ela nos permite a mover pela certeza que temos que Deus está no controle de todas as circunstâncias. E em tudo Ele tem um propósito. Irmãos, mesmo que pareça contraditório, mesmo que pareça louco,
nós precisamos fazer, nós precisamos obedecer. Parecia louco para Abraão ter um filho, para Moisés atravessar aquele povo todo pelo deserto, para Noé construir uma arca num lugar seco, que não tinha chuva. Era louco. Não tem problema, irmãos. Às vezes, a caminhada vai ser difícil porque a gente se encontra sozinho. Sabe aquela dieta que é mais fácil você fazer quando todo mundo faz do que só você dentro da sua casa fazendo? Com Jesus é a mesma coisa, é mais fácil quando a gente tem suporte, sabe? Tanto aqui quanto dos irmãos. Amém? Amém? Então, que a gente possa viver essa vida, sabe? Mesmo que pareça tudo contraditório. Mesmo que as circunstâncias estão dizendo que não. Que nós possamos ser Noé na nossa casa. Que nós possamos ser aquele que crê. Mesmo que a gente esteja sozinho ou se sinta sozinho, nós possamos ser aquele que crê e que constrói a arca. Porque Noé creu, ele salvou ele e deu continuidade a todas as gerações seguintes. Que nós possamos ser. A salvação, ela é individual. A arca não salva. A arca é um instrumento. Amém? Amém? Quem salva é Jesus. Então, que seja nós esse instrumento. Amém? E eu quero terminar dizendo que o ato de renúncia é o resultado de uma pessoa que entende o amor de Deus na sua íntegra, porque não teve ninguém que renunciou e entregou mais do que ele, e foi por amor à minha vida e à sua vida, que a Bíblia diz que nós éramos dignos da ira. E sabe o que Deus nos deu? Amor. Sabe o que Deus nos deu? O seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Aleluia. Amém. Benção. Benção. Vamos lá. Eu tenho uma conclusão aqui. A conclusão que foi muita benção. Senta lá. E eu queria falar de alguns cuidados, ok? Alguns cuidados que... Esse é cuidado que a Carol ministra como mãe, eu ministro como pai, ok? Eu ministro como esposo. Sempre analise os frutos da sua fé. Em Tiago 2,26, tem o Tiago 2,26? Olha, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Não se engane, analise os frutos da sua fé. Tiago 2,26 é um alerta que a fé sem obras ela é morta. A sua busca ao Senhor tem gerado frutos para o reino dele? Agora é o momento de analisar assim, o que eu tenho feito? Eu tenho buscado a Deus e o que isso tem gerado? O que isso tem gerado na vida das pessoas, quem está ao meu redor, na minha família, nos mais próximos? É fruto de eternidade? Analise os frutos. Uma pessoa de fé cuida dos de sua casa. 1 Timóteo 5,8. O que diz lá em 1 Timóteo 5,8? Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Do que os seus filhos estão se alimentando na internet? Do que a sua esposa ou seu esposo está se alimentando na internet? Quem tem ministrado o coração deles? Quem tem acesso ao coração deles? Quem tem tido a voz que está gritando mais alto ali na mente e no coração dos seus familiares? Isso é um alerta, gente. Hoje, o pastor sempre fala, né? Eu não sou pastor, acho que não. O pastor sempre fala que hoje é muito difícil você ser pastor das pessoas, são muitas vozes. As pessoas seguem muitas pessoas. E tem muitas pessoas que têm muitos seguidores. Então, a influência é daqui para lá e de lá para cá. E aí a gente deixa de ser influenciado por aqueles que são os de mais importância, os da nossa família. A voz deles para de fazer efeito na nossa vida. Então, a gente tem que voltar a essa essência. E se você que é o chefe da casa, fala para os homens agora, tá bom? Chefe. Falar grosso agora, você que é o chefe da casa. Ora a Deus, pede a Deus graça e misericórdia para que você alcance o coração da sua esposa e dos seus filhos. Se renda aos pés do Senhor, ouça a voz de Deus, traz ministração, traz princípios para dentro de casa, reforça princípios. E filhos, obedeçam aos seus pais, vocês vão viver mais. A Bíblia diz que vocês vão viver mais. A fé, ela é nutrida e não herdada.
Filho de peixe não é peixinho no âmbito da fé, ok? Seja pivô do crescimento da fé em sua casa. Não espere que outros venham nutrir os seus sem o seu cuidado e sem a sua aprovação, ok? Quem está nutrindo a fé na sua família tem que passar por aquilo que você acredita, que você aprova, mas você tem que estar buscando no Senhor essa sabedoria, esse temor, a presença de Deus, amém? Não se engane, a fé é nutrida pela palavra de Deus, a Bíblia. Muitos gostam de louvor, muitos gostam de ouvir pregações, muitos gostam de livros de autoajuda, isso tudo ajuda, mas a verdadeira fé, ela é nutrida na presença de Deus. Ela é nutrida quando você vai lá para o seu quarto, que você tira o seu tempo, que você abre a palavra de Deus e fala, Espírito Santo, fala comigo. E ali o Espírito Santo começa a falar, é com você. Não é através de outro para você, é o Espírito Santo falando com você. E eu falo para você, o Espírito Santo fala. Eu falo para você, o Espírito Santo ministra. Eu falo para você, o Espírito Santo, ele te quebranta, ele te quebra, ele te transforma. Ele fere o seu coração com a ferida de sede pelo Pai. Amém? Mas só que a gente tem que parar tudo. A gente tem que buscar, a gente tem que parar tudo, desligar e buscar. E aí ele vai fazer, e com isso a nossa fé em Deus vai crescendo. Em Romanos 10, 17, consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. O maior impacto que a fé causa em nossa família é o legado que estamos deixando. Um legado pode impactar o mundo e permear por muitas gerações. Eu sempre digo, você nunca vai saber o alcance da semente que você plantou. Você nunca vai saber. Você vai para a glória e aquela semente, se ela for uma semente de Deus mesmo, que Deus colocou em seu coração para plantar na vida de alguém, de um familiar seu, o alcance, até onde isso vai chegar, quantas gerações isso vai alcançar, vocês acham que Pedro sabia que a gente ia estar aqui hoje? Pedro, Tiago, João? Ele tinha fé. Ele tinha fé, sabe por quê? Porque Jesus estava junto com ele no barquinho e falou assim, ó, vinde após mim que eu vou te fazer pescador de homens. Deixa esses peixinhos para lá, isso é peixe pequeno para mim. Eu vou te fazer pescador de homens. Agora, aonde isso ia chegar, eu acredito que ele não sabia. E eu queria fazer um apelo aqui, isso aqui aconteceu nessa manhã, eu buscando ali Deus uma direção, e alguém aqui, Deus fala muito comigo no dia a dia, nas circunstâncias. Alguém aqui estava sentado e tal, e ele levantou ontem à noite, ele falou assim, isso é muito novo para mim, eu estou ainda acostumando. E aquilo ficou no meu coração. Quantas pessoas novas nós temos aqui? Novos assim, novo na fé, que não entende, que não... Eu queria que você levantasse a sua mão. Se você é novo na fé, se você está começando a caminhada agora, se você... Então, tudo isso pode ser muito novo, pode ser até assustador, mas a gente está falando aqui sobre algo que é o impacto da fé na família, que tudo isso que a gente está falando, para a gente poder entender que isso faz sentido, a gente precisa tomar um passo, e esse é um passo de fé. A gente precisa entender que Jesus é quem é o mediador entre nós e Deus, e a gente tem que aceitar Jesus no nosso coração como nosso Senhor e Salvador. Na minha história de vida, a minha conversão foi aos 13 anos de idade, e eu aceitei a Jesus, e no mesmo dia a minha mãe se reconciliou com Jesus, e nós fomos no altar, e essa caminhada foi linda, foi apaixonante. Caminhei com Jesus por muitos anos, e eu vim para cá e as circunstâncias me levaram a sair da presença de Deus. Então, eu costumo dizer que na minha vida eu tenho duas decisões mais importantes que eu fiz na minha vida. Com 13 anos de idade, quando eu aceitei a Jesus, e com 22, que eu voltei para os caminhos do Senhor. Essas foram as minhas duas decisões mais importantes. Durante 2 anos eu tive fora dos caminhos do Senhor. Esses caminhos, eles são de solidão, de treva, e parece que não vai acabar nunca. É um caminho assim, que você sabe o caminho de volta, mas você nunca encontra. É um labirinto que você fala assim, eu sei que eu estou aqui, mas eu não deveria estar. Como é que eu volto? Tento voltar e bate aqui, bate ali, e não conhece. É um lugar muito ruim de se estar. E é um lugar onde a presença de Deus não está ali. É um lugar onde existe um vazio. E eu, graças a Deus, eu encontrei esse caminho de volta. E hoje eu posso colher os frutos dessa decisão. Então, a proposta de hoje é que se você ainda não tomou nenhuma dessas duas decisões,
eu queria que você, nessa hora, pudesse analisar o seu coração e falar assim: Senhor, eu preciso disso que Ele está falando. Não é porque eu estou falando alguma coisa, mas é porque a oferta é o impacto da fé na família. E essa fé vem quando a gente abre o nosso coração para o Senhor. Amém? Eu gostaria agora que a igreja toda fechasse os olhos e, se você está num caminho que você não conhecia essas palavras, você nunca foi ministrado sobre isso, isso tudo é muito novo para você, mas você sente no coração nessa manhã que o Espírito Santo de Deus está te convidando a aceitar esse convite, né? Aqui, ó, estou pronto para entrar na sua vida. Gostaria de te mostrar muito mais do que isso que eles estão falando. Eu gostaria que você experimentasse a presença de Deus na essência, dentro de você, no seu dia a dia, na sua caminhada. Se você acha que esse convite é real para você, eu gostaria que você levantasse a sua mão onde você está. E eu queria orar por você. O segundo convite, semelhante a esse, amém, glória a Deus, você pode levantar a sua mão. Eu estou te vendo, a igreja está orando, mas você pode levantar a sua mão. Amém, glória a Deus. E o segundo convite que eu quero fazer é, durante 2 anos da minha vida, eu passei um perrengue, estava longe de Deus e tudo que eu fazia não fazia muito sentido. Tudo que eu tentava alcançava e não fazia sentido, muito novo. E eu precisava desesperadamente voltar aos pés do Senhor. Alguém entrou na minha vida e Deus me trouxe de volta. Pode ser que nós entramos na sua vida. Pode ser que esse lugar entrou na sua vida. Pode ser que as pessoas da Isaiah entraram na sua vida. E esse é o convite do caminho de volta. Se você está nessa posição, se você acha que você está muito longe de Deus e queria reatar esse compromisso com Ele, de estar nos caminhos dEle e realmente se reconciliar com Ele, eu queria que você levantasse sua mão nessa hora. Também vou estar orando por você. Amém? Amém? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Tu és um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus que ministra os nossos corações. E a prova disso, Senhor, é que o Teu Espírito Santo tem acrescentado, ó Deus, ao Teu reino, aqueles que hão de se salvar, aqueles que hão de entregar os seus corações ao Senhor. Te peço nesta hora, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar, ó Deus, perdoando, Deus, esses irmãos, ó Pai, que estavam por caminhos tortuosos, que não agradavam ao Senhor, que eles possam realmente nessa hora estar fazendo oração. Espírito Santo de Deus, me perdoa porque eu não conhecia o Senhor, eu estava longe dos Teus caminhos. Eu te peço perdão pelos meus pecados, te peço perdão por aquilo que eu fiz que não agradou ao Senhor. Eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Entra na minha vida, perdoa o meu pecado, escreve o meu nome no livro da vida. Que o Senhor possa me levar a uma vida de fé, assim como eu tenho ouvido aqui nessa manhã, que eu possa realmente começar essa caminhada e conhecer que o Senhor tem um plano e um propósito para mim. Eu acredito, Senhor, que o Senhor ouve as nossas orações. Eu acredito que o Senhor é um Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. E nós te pedimos, Senhor, que nessa manhã, aqueles irmãos que estão tendo a sua fé renovada, aqueles irmãos que estão se entregando agora aos pés do Senhor, que nunca fizeram essa decisão na vida, que eles possam sentir agora, Senhor, que o Senhor está com eles, que o Teu Espírito Santo nessa hora venha acalentar o coração deles, que eles possam ter uma experiência pessoal com o Senhor nesta hora. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque esta obra não é minha, essa obra não é da Zion, essa obra não é, Senhor, de ninguém que trabalhou para preparar esse lugar, mas essa obra é do Senhor, que nos usou e tem nos usado para realmente levar a Tua palavra àqueles que necessitam. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos ter um intervalo de 15 minutos agora, vamos ter um cafezinho. E você que levantou a sua mão, eu queria que você só viesse aqui na frente para a gente só ter um papinho aqui com o pastor, rapidinho, tá bom? Para a gente conversar com você, orar com você, tá bom? Então tá, Deus abençoe os irmãos. E em 15 minutos vai ter um aviso do que vai acontecer.